Manaus ganhou o novo Hospital Pediátrico Rio Solimões, da Apvida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. Olá pessoal, eu sou Ednilza Guedes, farmacêutica, terapeuta holística. Gente, hoje eu tô com o tique e o teco não tá legal não, vai ficar. E hoje a gente vai falar sobre o assunto aqui, autismo. Dia 2, não foi, Thiago? Foi o Dia Nacional do Autismo. Então, não é minha praia esse assunto. E nós trouxemos um especialista aqui. Ele vai se apresentar, o Dr. Tiago Pinheiro. Pode se apresentar, Dr. Tiago? Obrigada. Olá, minha amiga, de nada. Olá a todos os amigos que nos acompanham aqui no programa Leia a Bula. Ednilza, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco do pouco que eu sei sobre o conteúdo, mas acredito que a informação ela transforma através da educação. Então, com certeza. Meu nome é Tiago Pinheiro, eu sou fonoaudiólogo, atualmente eu estou como presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia do Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará e Amazonas e também atuo na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, na assessoria para a proposição de legislações que possam fortalecer diversas causas, dentre elas as causas sociais. Olha aí, gente, eu acho assim um assunto super importante. Às vezes a criança é autista, ninguém sabe. Então esse transtorno, que é um transtorno, o Thiago vai dizer tudo hoje que a gente tem dúvida. E eu quero que vocês façam suas perguntas, tanto no Facebook como no Instagram. Suelen fica de olho ali. Obrigada, Suelen, Paulo, Liminha. Um grande abraço para vocês que estão todo o tempo com a gente aí, dando a maior força, fazendo com que esse quadro aconteça toda semana. Então, doutor Tiago, me diga uma coisa, o que é autismo, transtorno espectro autista? Me explique o que é o autismo. Autismo. Muitas vezes vocês veem na nomenclatura um transtorno TEA, espectro autista. Que dificuldade para entender e compreender algo que na literatura, se tiver pequeno, as palavras são muito difíceis de se entender, ou se tiver fácil, é uma literatura muito extensa para você chegar a um denominador comum. Mas a gente pode definir de uma maneira mais fácil. Primeiro, autismo é uma condição permanente, é uma condição não que a pessoa adquire, mas que ela nasce. Essa condição não se tem uma causa. A maioria das causas que se tem para a condição, elas são genéticas, mas existem outros fatores também, como fatores ambientais, fatores gestacionais, medicamentosos. Então, dentro do transtorno do espectro autista, a gente consegue vislumbrar algumas características que são norteadoras, porque nós lembramos que o autismo, ele não se manifesta da mesma forma nas pessoas distintas. As características como sensibilidade a cheiro, som, as principais vias de comunicação auditiva e visual, elas são afetadas, e também a pessoa autista ela sempre tem pelo menos duas comorbidades associadas. Por exemplo, apraxia, hiperatividade, que é o TDAH. Então é algo que se parece novo, se parece complexo, e a literatura que a gente tem, ela se baseia no que tem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele tem os modelos que nós utilizamos, o DSM, o CID, que é o Código Internacional de Doenças, e dentro do CDC, que é o controle de doenças que tem nos Estados Unidos, desde a década de 70 se estuda autismo. Mas no Brasil, o autismo se deu pelo fortalecimento das mães que iniciaram as associações e institutos e começaram a trazer esta causa e ter hoje a força que tem, que necessita muito, não somente de políticas públicas, mas da implementação dessas políticas públicas que são a sua efetivação e do conhecimento por parte da sociedade para aprender a incluir e não segregar. Olha aí, que resposta legal, né? Eu não saberia, mesmo estando na área de saúde, dar uma resposta tão espetacular como o Dr. Tiago deu. Eu quero saber o seguinte, existem sintomas para você detectar o autismo e em qual idade? Era muito comum se ter, há pouco tempo,
um diagnóstico de pessoas com 6, 7, mas hoje a gente vê diagnósticos comuns a partir dos 3 anos de idade. Nós temos um marco do desenvolvimento. Então, desde o momento que o ser humano nasce, na fase de bebê, a gente já tem algumas características que devem ser analisadas pelos pais. O contato visual, o som. E dentre essas características, existem alguns exames que não são para diagnosticar, mas para descartar outras comorbidades. Por exemplo, na parte sonora, você faz exames audiológicos que podem descartar a surdez. Você faz exames visuais para detectar também essa não dificuldade de visão, que é o campo, dentre outros, pega. Então, com o desenvolvimento da criança e com a avaliação profissional, os pais devem, nas consultas com os pediatras, quando eles verem algo que não é esperado, informar, e o pediatra tem um procedimento de rastreio, que é o MCHAT, que ele deve aplicar também, e após ele verificar, ele direciona para o profissional adequado, que hoje é o neuro e o psiquiatra também nessa fase inicial. Mas a gente vê muitos casos também de adultos sendo diagnosticados hoje em dia, porque não tiveram esse diagnóstico na fase infantil, que se tinham termos pejorativos que colocavam essa pessoa que ela às vezes era acelerada demais ou lerda demais, dito pelas pessoas, e eles conseguiram, depois de um diagnóstico, ver que eles não se enquadravam no contexto social, porque eles estavam dentro do espectro e acabaram se condicionando à realidade que nós temos hoje. Olha que sensacional, né? Esse diagnóstico, você falou dos sintomas, né? E desde criança tem que se observar, desde bebezinho, né? Tanto a parte visual, quanto a parte... as vias de comunicação. Não existe um exame, por exemplo, de sangue, de saliva, específico para diagnosticar TEA. Não, os exames são para descartar outras comorbidades e ajudar a equipe multi, o profissional clínico e a equipe a poder dar esse diagnóstico para ser algo mais robusto. Porque a partir do momento que tem um diagnóstico, ele não vai retirar. O diagnóstico ele é permanente. A pessoa dentro do espectro, ela pode modificar dentro dos níveis que ela está com a terapia, com o condicionamento que vai se ter dentro da sociedade, o preparo e as possibilidades que vão ser ofertadas para potencializar as habilidades que ele tenha e desenvolver habilidades que ele não tenha também, para gerar uma palavra que é fundamental. Hoje o que se deve buscar é autonomia. Então a pessoa autista ela tem que ter autonomia para poder ter esse convívio social e se inserir no mercado de trabalho também. Com certeza, né? Que são pessoas diferentes. Me diga uma coisa, existe uma equipe multidisciplinar para diagnosticar isso ou só apenas 2 médicos? Não, o diagnóstico ele é clínico, mas ele precisa ter a robustez de uma equipe terapêutica. A tríade normalmente que trabalha é fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e o psicólogo, para poder dar esse respaldo e poder também direcionar com as terapias necessárias. Muitas vezes você não tem um diagnóstico fechado, mas não impede que você vá com qualquer um dos profissionais e as características que eles observem serem já tratadas, serem acentuadas e serem levadas para o quadro do profissional. Então, outros profissionais, eles também complementam a sua atividade. A tríade, ela é intencionalmente direta, mas o farmacêutico, por exemplo, a parte medicamentosa, ela não é uma cura, mas a parte medicamentosa, risperidona, ritalina, são medicamentos que eles auxiliam a tratar comorbidades como o TDAH, a desacelerar e essa pessoa poder ter as terapias efetivadas e ter um quadro evolutivo também. Muito bem. Então a gente já sabe dos sintomas, que é uma doença congênita, que é para sempre. Como é feito o tratamento e as terapias? Hoje, tanto tratamento medicamentoso, que você já deu a introdução, né, da risperidona e a ritalina, como as outras terapias. A gente não caracterizaria, não se caracteriza como uma doença, a condição que ele está. Para níveis legais, ele entrou como pessoa com deficiência para poder ter o respaldo e os direitos que são abraçados e também tem legislações à parte.
mas essa parte terapêutica existem diversas maneiras. Nós tivemos aqui a primeira feira inclusiva que ocorreu na Arena da Amazônia no dia 1º de abril, dando um pontapé inicial. O Conselho Regional de Fonoaudiologia, juntamente com outros conselhos profissionais, com entes públicos e privados e Poder Legislativo, a gente reuniu tudo num local só e a gente demonstrou alguns serviços. Por exemplo, ecoterapia, terapia assistida por cães, aromaterapia, o canabidiol, que é o óleo de cannabis feito derivado da maconha. A gente tem musicoterapia, a gente tem diversas possibilidades que podem não ser terapias, mas são terapêuticas para desenvolver as habilidades da pessoa autista e para auxiliar a sua inserção dentro de grupos e contextos sociais. Muito bem respondido. Me diga uma coisa, eu já vi alguns relatos em que pessoas autistas, tem algumas que elas têm uma característica excepcional assim, para música, para arte, um raciocínio muito aguçado, é verdade isso? Altas habilidades funcionais. Antigamente nós tínhamos uma denominação chamada Asperger, que ela se incluiu no DSM-5, que é o que nós temos hoje, e ficou num contexto só, mas existem as altas habilidades funcionais, mas às vezes não quer dizer que seu filho, em todo o contexto, ele tem um desenvolvimento aguçado. Às vezes ele pode ter um foco maior em números, pode ter um foco maior em letras. Uma criança de 3, 4 anos, ela pode aprender 4, 5 idiomas, ela pode ter ecolalia, que é repetição de palavras com um ano, e você achar que ela está aprendendo, mas ela não está, ela está só repetindo o que está sendo dito. Mas existem casos, sim, de que essas habilidades, elas são acentuadas e elas têm facilidade, é quase um conhecimento empírico do meio que ela está se instituindo, e dentro do que a gente tem hoje de tecnologia, a gente vê muitos casos, principalmente com números. E essas habilidades, algumas a gente busca potencializar porque elas podem ser um meio de inserção no mercado de trabalho. Tu não precisas ter facilidade de comunicação com a pessoa, mas se você tiver uma habilidade com cálculo, em uma sala você pode ganhar dinheiro como programador, você pode criar algo, você pode desenvolver ou você pode aprimorar. Então, a busca de potencializar as habilidades é algo que a gente faz desde os primórdios, desde a fase inicial, terapêutica e também dentro do ambiente educacional. Hoje ainda existe, que a gente sabe que isso é novo, os estudos do autismo é novo, né? É novo e é velho, mas assim, está muito divulgado agora, mas ainda existe um distanciamento com as pessoas autistas? Sim, existe o receio. A maioria das pessoas, elas, como não sabem como proceder, elas preferem não proceder e ter um convívio, a não ser que tenha pessoas que já tenham ligados à família, vínculo. Então, por receio e o excesso, às vezes, de informações que são soltas por meios que não são meios fidedignos, as pessoas elas acabam não sabendo lidar. Não é uma pessoa que é um coitado, não é uma pessoa que vai ficar à margem da sociedade, é uma pessoa que a conduta dela você tem que direcionar e respeitar o espaço que ele tem para ele poder demonstrar a sua inserção. Quando a gente trabalha com autista, a gente não tem que dizer o que ele vai fazer. Nós ofertamos possibilidades para que ele possa, dentro desse contexto, ver aquela que melhor se adequa para ele poder se inserir no nosso contexto social. Por isso também a gente teve algumas ideias e pontos que a gente levou, que depois eu vou lhe mostrar, que são a tag e o cinto. E uma coisa interessante, sabia que os dados que a gente tem hoje, quando o pessoal coloca 1 a cada 56, 1 a cada 36, tudo isso, são dados americanos? No Brasil, somente em 2020, o IBGE, que faz essa coleta de dados, ele começou a ter lá, quando você vai na casa, quantos números de crianças você tem? 2. Algum autista? Aí, por que é importante? Porque com esses dados fidedignos, pode-se ter recursos federais, estaduais e municipais e você ter políticas públicas de verdade. Você já pensou aqui no Amazonas? Parintins tem o Instituto Isadora Pinambá, 300 crianças atendidas. Lá em Itacoatiara, a gente também tem uma associação, e a associação lá atende 30. Por que Itacoatiara tem 30, 50 e Parintins tem 300? É um número diferente? Não.
é porque a estrutura que tem lá é diferente da que tem no outro, mesmo o número habitacional sendo o mesmo. Então, essa necessidade de políticas públicas em cima, ela é primordial para poder dividir aqui embaixo e os recursos chegarem e serem abraçados por todos. Muito bem. Eu já ia te perguntar os números. Os números, se começou em 2020, ninguém sabe o número fidedigno, né? Aqui no Brasil a gente não tem ainda, e depois a gente teve o período da pandemia também. Aí agora a gente precisa ter esses dados para poder fomentar mais ainda. Os dados que a gente tem são soltos. As associações, elas fazem um trabalho brilhante, mas é um trabalho à parte, é o trabalho de um nicho, de um núcleo. Então não é, como por exemplo, Parintins, a associação é muito forte, no outro não é, mas a gente tem que fortalecer esse trabalho vindo pelo poder público, pelas entidades sendo fortalecidas por ele também, ser mais um braço para que a gente tenha essa educação levada a sério da pessoa autista, da base até toda a sua evolução. Muito bem. E também, complementando aí, tem que partir do poder público para também os órgãos privados poderem abraçar a causa. Porque tem algum órgão privado envolvido nesse trabalho? Você sabe? Atualmente? Aqui no Amazonas? Tirando as associações, que elas são privadas, os órgãos que tem, não, eles têm possibilidade de trabalho. Aromaterapia, mas é privado, algumas empresas trabalham, canabidiol também privado, outros segmentos que tem ecoterapia na Polícia Militar, que atende 160 pessoas toda semana, mas tem outros locais que atendem privado. Então o que a gente tem hoje não abraça, não tem como abraçar. O público não é que seja um público tão grande, é um público que agora está tendo profissionais, está tendo esse atendimento, e a gente está conseguindo ter um número de diagnósticos que antes a gente colocava em outros diagnósticos que não era autismo, mas agora a gente tendo essa visão, parece que tira a máscara, só que a gente não está preparado para absorver. Certeza. Falou aí um dado muito importante, uma curiosidade minha, que nos concursos públicos tem um determinado número para pessoas especiais, né? Uma cota. Uma cota. Os autistas entram nessa cota? Entram na cota de PCD. Porque para fins legais, a pessoa autista, ela é PCD. Então ele entra nessa cota. Olha aí, gente, vocês sabiam disso? Tem uma pergunta? Tem uma pergunta? E também entram com todos os direitos, né, que o PCD tem. Mas a gente tem que saber, porque eu não sabia, né? As informações sempre transforma e ela faz. Como o doutor vê o movimento da inclusão de autistas no mercado de trabalho? As empresas estão se preparando para receber a inclusão da neurodiversidade ou ainda é algo a ser desenvolvido? É algo que precisa ser potencializado urgentemente, onde a gente tiver muito fragmentado. Por exemplo, eu fui na peixaria do Juvenal, do Parque das Laranjeiras. Tem um menino lá que trabalha, que é autista. Ele chega com a sobremesa, ele tá com um cordãozinho lá, excepcional o trabalho dele, preparado. Sensacional, gente. Perfeito. Mas no outro não tem. Então a gente vê a necessidade das empresas abraçarem, se prepararem e inserirem para estar lá e ser de fato um agente para contribuir com a empresa e a empresa valorizar também esse servidor e ter essa construção lá dentro. Gente, é um trabalho bonito de inclusão, muito legal. Se todas as empresas, né, aqui, pelo menos colocasse uma vaguinha, tinha muita gente empregada. Tem mais perguntas, Suelen? A última pergunta na vida adulta, é possível identificar os sintomas? Quais são esses sintomas? Muito boa essa pergunta. Sim. É muito comum, às vezes, você vê adultos que acabaram se condicionando à atual situação que a gente tem, mas são adultos que são retraídos, adultos que não têm um círculo de amigos, adultos que você consegue ver essa dificuldade de comunicação também. E existem hoje profissionais, não existe um número adequado, mas existem clínicos e terapeutas que trabalham. Por exemplo, fonoaudiólogo. Você é um autista adulto diagnosticado, você fala, mas a sua fala é algo mecânico. Oi, tudo bem? Tchau, já vou, já fiz. É diferente da comunicação. Tudo bem, minha amiga? Como é que você está? Estou aqui precisando. Então, a forma de comunicação, a entonação, a postura, isso é uma parte da fonoaudiologia que é trabalhado com adolescente e com adulto, mesmo quando você pensa que não precisa, mas precisa sim. Deixa eu te perguntar uma coisa.
A prática de esporte é referenciada? É uma boa para autista? A prática de esporte, ela é extremamente inclusiva, porque a gente tem que pensar nisso. São atividades que a gente possa colocar não só a pessoa típica como atípica. Então, todos os nichos estarem lá, desenvolvem sim suas habilidades. Como eu falei lá da ecoterapia, que é a própria marcha do cavalo, já desenvolve várias partes da pessoa que transmitem facilidade a desenvolver e potencializar essas habilidades. A prática de esporte, sim, que ele esteja condicionado. Então, a gente lembrando que é possibilidade. O esporte é uma possibilidade que a gente pode levar. Essa pessoa autista, ela pode ter essa finalidade melhor de correr, de jogar, mas aquele dali, ele tem uma habilidade com quadros. E mesmo que você ache que não tem habilidade nenhuma, ele pode desenvolver habilidades que podem nortear e podem auxiliar o processo de autonomia, sim. Muito bem. Tem alguma pergunta a mais, Ellen? E isso aqui, eu achei interessante. Isso aqui é tipo um quebra-cabeça? Isso. Aqui no nosso quebra-cabeça de inclusão, o Conselho Regional de Fonoaudiologia criou uma tag. Essa tag de identificação, aqui feita em PVC, a gente coloca o nome, o telefone, e aqui tem um QR Code com algumas leis, tem um pouco sobre a nossa área, fonoaudiologia, direitos do autista e a atuação fonoaudiológica voltada. É algo que a gente viu que a gente precisa aprimorar, porque tem muita informação, só que as informações, elas são desconexas. O que tem em São Paulo não tem no Amazonas, o que tem no Amazonas não tem no Sul. Então aqui é uma forma de respaldo, onde a gente tem que aprimorar e ele pode utilizar na mochila, na bolsa e aqui é para você, sim, no colar também. Legal. E esse meio é um meio a mais para dar visibilidade. Já pensou no aeroporto? Tu tá vendo uma criança lá extremamente agitada, tu não consegue ver o cordão, mas lá em cima da mochilinha dele, tu tá vendo esse símbolo aí. Opa! Isso é fornecido por que órgão? Isso foi uma iniciativa do Conselho, é algo que a gente está começando a distribuir. Tivemos uma reunião na Sejusc com a secretária, com a Jussara, e ela abraçou a ideia. Porque é uma identificação, sim, né? E um material que tá lá, tranquilo, a gente pode colocar outras coisas. A Sejusc está passando para a Secretaria Junta da Pessoa com Deficiência para ser uma política de Estado deles. Nós achamos ótimo porque a gente tem que iniciar um processo e tem que ser abraçado porque tem força. Quem tem força dentro do Estado é eles para poder levar isso não só para Manaus, mas para todo o Amazonas. Legal. E esse outro aqui é almofada de cinto, onde a gente foca, não que a criança não utilize, mas a gente pensando aqui no adulto que dirige. Eu sou autista, cuidado ao me tocar. Você tá com o símbolo bem aqui no cinto de segurança. De repente parou numa blitz. Tá lá a autoridade de trânsito ou policial. Aí o autista começa a desregular, ele tá lá agitado, tá sob efeito de álcool, entorpecente ou tá escondendo alguma coisa. Opa, eu tô vendo ali, não é que eu não vou tocar. Aí eu fica vou aqui, ter né? isso, eu vou ter uma forma diferente de abordar. Tudo bem? Você já vai saber que o estado dele ali pode ser consequência das características que ele tem. Então a conduta na abordagem muda e pode evitar uma tragédia. Tu já pensou num acidente também, o carro capotou. Tu pensa que a pessoa aconteceu alguma coisa, cortou a perna, mas não. Tu olhou aqui por cima, opa, a conduta do agente socorrista vai ser outra também. Então é uma política mais voltada para o adulto, para o adolescente, para quem está dirigindo, mas não que não possa ser utilizada pela criança também. Agora o pessoal que vai fazer essa abordagem tem que ser preparado para isso, né? Também, né? Sim. Porque, como você falou, tem um acidente, de repente a pessoa pode estar em choque e ver isso aqui, já vai ter uma conduta diferente, né? Nós trouxemos como eu achei fantástico. Gostou? Aí a gente está trazendo para ver se abraçam os poderes, os órgãos, e a gente consegue acentuar e virar algo do Estado. Isso aqui veio do Sul, essa do cinto aqui. Ela é diferente lá, só tá, eu sou autista, eu acredito que foi no Paraná que eu vi, eu peguei a ideia, já trouxe para cá. Ideia boa, a gente leva e a gente acentua, com certeza, a gente traz, compartilha, tem que promover saúde, compartilhar. Olha, eu amei. Isso aqui me deu também uma outra ideia. Já deu? Isso é ótimo. Já me deu uma outra ideia também. E aí, hoje está na palma da mão, né? Isso aqui a gente só faz colocar o celular e sabe de tudo. Muito, muito legal mesmo.
Isso aqui podia partir de uma associação, né? De todas as associações para os seus contemplados e outras patologias tem muita também. possibilidade, né? Para muitas áreas, para muita coisa. Eu achei... A ideia é isso, sempre pegar, a gente não. Eu a gente achei transforma. fantástico. Eu achei maravilhoso. Assim, para uma identificação rápida e. Ou tu bota aqui no cordão, Isso. tu bota na mochila, tu bota na mala, já tá ali. Tu já pensou num cadastro de saúde de uma pessoa todo feito assim, com um QR Codezinho dela? Aqui, só chega quem é. Porque isso aqui é o futuro, né? Já é o futuro, né? A gente não estava utilizando como deveria. A ideia é sim, para aprimorar para todas as áreas. Sensacional. Tem mais alguma pergunta? Eu queria que você deixasse um recado motivacional pra gente. O que você quiser falar, deixa um recado aí para as mães, para os pais. Eu gostaria, primeiramente, finalizando, de agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer sempre a Deus e dizer que uma coisa que é fato, sozinho nós não conseguimos fazer praticamente nada, mas juntos nós temos a possibilidade de transformar muito. Mas para essa transformação a gente tem que ter educação, a gente tem que ter conhecimento. E o conhecimento é a mudança de vida. E levando isso para a base, estar aqui no meio de comunicação, que é o maior do nosso estado, e poder trazer essas informações é contribuir efetivamente. A parcela que nós podemos dar sempre é acentuada quando nós temos parceiros. Você é mais do que uma parceira, as associações, os institutos, as escolas, todo mundo deve se unir. A união, ela faz realmente a força, e com esse processo de união, as áreas, como a minha, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, que são as áreas terapêuticas, elas trabalham mais forte, e o clamor popular faz com que na UBS, lá no Puraquara, lá em outro local, a gente tem um profissional que possa atender seu filho, que aqui vocês conseguem reivindicar, dar mais uma força, vocês conseguem instituir um serviço adequado, porque para mim, eu vejo o meio de comunicação como a voz que nós não podemos ter para todos que a gente quer passar. Então, obrigado novamente e estamos aí sempre que precisar e chamar. Obrigada, doutor Tiago. Obrigada, equipe. A equipe do doutor Tiago também está ali atrás. Gente, é sempre bom a gente falar sobre saúde e informações que a gente não sabe isso aqui, olha. Quem sabia? Equipe, sabia disso? Ninguém sabia, né? Já sabia? Então, a Liminha disse que já sabia ali. Então, gente, eu quero que vocês sigam o Portal do Holanda no Facebook, no Instagram, no Twitter. Tem também Telegram, WhatsApp. E não esqueçam também @ednilzaguedesfarma. Esqueci uma coisa. Como o pessoal faz para chegar até você? Deixa aí o teu endereço. Meu Instagram é Thiago Santos Pinheiro com H. Qualquer dúvida ou informação ou auxílio, a gente está lá para ajudar. Ano retrasado, a gente teve uma parceria com o CETAM e eu ministrei junto com outros profissionais um curso que foi uma iniciativa nossa, desenvolvimento da comunicação da pessoa com autismo, que foi uma forma de pegar associações, profissionais de saúde e capacitar. Porque o profissional ele já sabe a área dele, mas a forma como a gente falou de conduzir, de orientar, ela é necessária. Então, trazer informações sobre autismo, sobre a forma, sobre a condução, sobre tudo que tem, ajuda o direcionamento do profissional. Então, hoje, o meu Instagram é Thiago Santos Pinheiro. Qualquer dúvida, informação que queiram, estarei à disposição. Ou pode entrar em contato com a Ednilza, que ela tem meu número também. Ela manda aqui, tá bom? Obrigada, gente. E até o próximo Leia Bula. Gratidão. Manaus ganhou o novo Hospital Pediátrico Rio Solimões, da Apivida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apivida Notre Dame Intermédica.